Irmão, minha irmã, eu quero aqui nesta rápida conversa, neste bate-papo com você, deixar esta exortação da palavra de Deus ao seu coração. A palavra que vem do próprio Espírito de Deus, o alerta do Espírito de Deus. E é claro que eu não poderia aqui deixar de citar, para mim, o texto assim, essencialmente básico sobre esta questão da obra do Espírito de Deus em nós. Eu vou então colocar aqui o versículo para que os irmãos possam acompanhar. Olha aqui, é o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Esse é o texto, realmente, é a síntese do que realmente o Espírito de Deus quer operar em nós. A palavra é muito clara. Esta é uma tradução um pouquinho mais atualizada. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Na tradução mais antiga dizia: não se embriaguem com o vinho que leva à dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, esta é uma obra que não é mecânica, não é automática. O Espírito de Deus não virá sobre você num passe de mágica. Não é assim que funciona. Não fique na expectativa de receber esta visita. Não é assim, gente. Nós precisamos franquear o nosso coração ao Espírito de Deus, mas, sobretudo, buscar esta plenitude, este enchimento. Os irmãos pentecostais colocam isso como batismo do Espírito Santo. Não importa a terminologia. Nós, os da linha reformada, das igrejas assim chamadas tradicionais, nós chamamos isso de plenitude, de enchimento do Espírito. Não importa a terminologia. O que importa é que o Espírito Santo é a figura central desta obra hoje na vida da igreja. Então, a palavra de Paulo é essa, meus irmãos. Vocês não bebam o vinho, não se embriaguem dele, não se encham do vinho. O vinho vai causar muita confusão, né? Vocês se encham, deixem-se encher, deixem-se transbordar do Espírito de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, você não imagina como é extraordinária a vida cristã nesta linha do Espírito de Deus, nesta caminhada com o Espírito de Deus. Você não imagina como é glorioso isso. Eu não estou aqui pregando que você, depois que receber esta unção do Espírito, depois que receber esta plenitude, depois que você estiver nesta vida plena do Espírito, você não vai ter mais problemas. Não é isso, não. As lutas vêm sobre todos. Mas se você está cheio do Espírito, se a sua vida está plena nele, se você recebeu esta unção sobrenatural, então você vai ser uma pessoa que suplanta todas as barreiras, que supera todas as dificuldades, que vence em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, vejam vocês, a igreja primitiva, olha ali está bem claro a diferença dessas duas formas de viver. Os discípulos, antes de receber, de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos eram homens covardes. Eles fugiram, eles se escondiam, eles estavam amedrontados. Mas quando aconteceu aquela visitação sobrenatural de Deus sobre eles, lá em Atos 2, a descida do Santo Espírito para então se perpetuar sobre a igreja de Cristo, por todos os séculos. Quando aconteceu isso, então eles se transformaram em homens audaciosos, corajosos, intrépidos, gente que
não se escondia, gente que, como diz aí no popular, dava a cara para bater no nome do Senhor, gente que tinha identidade com Cristo, gente que causava incômodo nas pessoas, porque eles falavam a tempo e fora de tempo, eles, nas mãos de Deus, cheios do Espírito, operavam sinais e prodígios, e eles foram martirizados, muitos deles, milhares daqueles cristãos primitivos, cheios do Espírito, foram mortos, morreram. Irmãos, por que aquelas pessoas chegaram a um ponto desse, de se transformarem em comida para as feras? Naquelas arenas lá de Roma, eles eram jogados para as feras, para serem comidos vivos. Por que eles submetiam a isso? Por que eles submetiam de serem transformados em tochas vivas ali, passarem por o betume no corpo e depois atearem fogo? Meu Deus! Eles ficavam nas beiras das estradas, o corpo dessa gente ficava na beira da estrada iluminando. Por que muitos deles foram crucificados? Foram, como diz lá em Hebreus, cerrados ao meio, foram exilados, passaram fome, passaram toda sorte de ultraje. Por que, querido? Porque eles mudaram tanto, de antes e depois, porque o Espírito Santo, irmão, nos dota dessa intrepidez, o Espírito Santo nos dota desta coragem, o Espírito Santo de Deus nos dota desta audácia, em nome do Senhor. E a igreja brasileira, meus irmãos, a igreja brasileira precisa urgentemente dessa visitação do Espírito, não dessa visitação do Espírito tola, que os neopentecostais aí, que muitos irmãos erroneamente, confundem essa coisa assim, desconexa, sem sentido, que vira muito mais uma bagunça e se transforma muito mais em escárnio para o Evangelho do que em bênção para o Evangelho. Não é essa linha que eu estou dizendo. Eu estou me referindo aqui a esta vida de santidade, esta vida de compromisso, esta vida de mudança, em nome de Jesus, porque de nada vale a pessoa falar em línguas, de nada vale a pessoa fazer sinais e prodígios, de nada vale a pessoa ter um ministério grande, se a vida dela é uma vida infrutífera, se a vida dela é falsa, se no seu íntimo, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua vida diária em sociedade, ela dá um mau testemunho. Então ela derruba tudo que ela fez com as mãos, ela derruba com os pés. Não é isso, irmãos. O Evangelho de Jesus, nessa plenitude do Espírito de Deus em nós, vai nos levar a uma vida santa, a uma vida transformada, a uma vida de testemunho, a uma vida que impacta, choca o mundo. E vai sim haver perseguição, vai sim haver desprezo pelo mundo, vai sim haver incredulidade por parte do mundo sobre a nossa vida, mas não tem importância, irmãos. Não tem importância. Eu sempre digo, irmãos, que se eu fosse ouvir o que eu já ouvi, se eu fosse dar ouvidos ao que eu já ouvi de pessoas falando de mim, crentes inclusive, gente da igreja, falando que eu sou um cara louco, que eu sou um cara extremista, que eu sou um pentecostal disfarçado no meio presbiteriano, que eu sou um louco, até isso eu ouvi falar. A gente fala, não, Norberto é louco. Irmãos, se eu fosse ouvir isso, eu já teria deixado a obra de Deus há muito tempo. Mas sabe, irmãos, eu me sinto honrado quando as pessoas me ofendem nesse sentido, dizendo que eu sou um fanático, que eu sou um louco, que eu sou um extremista, que eu sou um pentecostal disfarçado no meio presbiteriano. Eu não faço conta com isso não, irmão. Eu quero o Espírito de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero estar pleno de Deus. É claro, irmãos, que nós não vamos alcançar esta plenitude, não é que Paulo está dizendo aí, esse enchimento do Espírito Santo, nós não vamos alcançar isso na sua totalidade. É impossível. Enquanto a gente estiver aqui, é uma luta constante, irmãos, porque dentro de nós o velho homem está lá. Às vezes ele vai sendo
amortecido, ele vai sendo diminuído por causa da presença de Deus, mas ele não morre, viu, irmãos? Ele está lá, ele está quietinho lá, às vezes num cantinho, mas de repente ele vem com força sobre nós. Mas aí a gente clama ao Senhor, a gente busca a Deus e a gente volta a buscar o Espírito de Deus e clama ao Senhor, e esse velho homem aquieta outra vez. É uma luta constante, irmãos, mas se nós não estivermos cheios do Espírito, nós não vamos conseguir a vitória, irmãos, na nossa caminhada. Nós não vamos. A vida cristã vai ser murcha e seca. Deixa eu ver o meu tempo aqui, ainda tem tempo. Eu gosto de citar um exemplo, dentre tantos, nesse sentido que eu presenciei, que eu vi, que eu assisti, de uma senhorinha, minha amiga, querida, de muitos anos, já idosinha, seus 70, quase 80 anos, 70 e um quebradinho, que estava na igreja há 50 anos. E ela um dia me procurou, lágrimas nos olhos. Ela disse para mim: irmão Norberto, eu não sei o que acontece comigo. Preste atenção, irmão, nesse testemunho. Eu não sei o que acontece comigo. Eu estou na igreja há 50 anos, meio século. É uma vida. E sabe, meu irmão, eu sou uma pessoa triste, uma pessoa melancólica, uma pessoa derrotada. Eu escuto falar dessa vida abundante que Jesus veio trazer. Claro, eu já em 50 anos ouvi isso dezenas de vezes, mas eu nunca experimentei isso. E olha, irmãos, essa mulher ocupava cargos na igreja, cantava lá no conjunto coral, participava dos encontros, era uma pessoa inteirada na igreja, participante, ativa na igreja, chorando, com lágrimas nos olhos: pastor, irmão Norberto, mas por que isso? Por que eu não desfruto dessa vida? Materialmente eu sou uma pessoa abençoada, eu não tenho motivos, Deus tem me abençoado, eu tenho meu esposo bom, vivo, uma pessoa excelente, um homem que tem uma aposentadoria boa, a gente vive bem, tem meus filhos todos criados, casados, também vivendo bem. Eu não tenho motivos, irmão. Por que eu não tenho esta alegria de Deus? E eu pude falar isso para aquela irmã, dizer: irmã, a irmã tem passado na igreja 50 anos num religiosismo frio e morto. Mas pastor, eu trabalho. Eu disse: mas não é trabalho, não é ativismo religioso, não é isso que vai te dar esta felicidade dentro da alma. Irmã, é a presença viva, a plenitude, a totalidade do Espírito de Deus na sua vida. Mas pastor, eu aprendi que quando eu criei em Jesus, eu recebi o Espírito. Falei: é verdade, irmã, porque ninguém vem a Cristo se não for pelo Espírito. Claro que o Espírito que operou. Mas depois disso, irmã, é preciso buscar mais. É preciso correr atrás disso ansiosamente. É preciso se empenhar para isso, porque senão a nossa vida vai ser essa vidinha vazia, esta vidinha de derrota. E olha, irmãos, quantos dentro das nossas igrejas que estão aí sofrendo com a depressão, sofrendo com o medo, o pânico, a ansiedade, todas essas síndromes. É claro que isso pode ter um fundo, e tem, claro, está mostrado aí, provado pela medicina, um fundo psicológico, mental, tudo bem.
Mas muito disso, de todas essas doenças emocionais, a razão está na ausência do Espírito de Deus dentro de nós, em abundância, em plenitude. Enquanto nós não nos imergirmos, enquanto nós não nos enchermos, quer dizer, deixarmos o Espírito nos encher, nós vamos continuar nesta vida. E olha, isso aí não é de hoje, não. Você lembra quando Paulo ministrou a ceia, ela falou sobre a ceia? Ele disse que haviam lá na igreja de Corinto, e ele acho que estava falando também extensivamente sobre as outras igrejas que ele já tinha passado e pastoreado, muitos doentes. Ele fala lá, depois você lê lá. Haviam muitos doentes. E Paulo ali não estava se referindo a diabetes, à pressão alta, ao problema renal, ao problema de coluna. Não era isso aí, essa doença, não. Paulo estava falando ali de doenças espirituais, de doenças emocionais. Há muitos doentes entre nós. Quer dizer, já naquele tempo tinha gente que estava vivendo religiosismo, não estava usufruindo dessa bênção da presença do Espírito de Deus em nós. Oh, Pai! Então, meu irmão, minha irmã, busque, procure isso. Quando você entrar nesta dimensão, eu sempre digo, irmãos, que a dimensão do Espírito de Deus, da plenitude do Espírito, do revestimento do Espírito, do batismo do Espírito, como você quiser, é um caminho sem volta. Quem entra nisso, oh Deus, não vai querer nunca mais a velha vida. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Quem entra nessa dimensão vai querer mais, mais. Porque a nossa alma, irmãos, ela tem sede disso, de Deus, da plenitude de Deus. O salmista disse: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de ti. Então, quando você estiver nessa dimensão do Espírito de Deus, oh Pai, você vai querer mais, em nome do Senhor. Irmão, faça isso. Busque ao Senhor com ânsia, com desespero de alma. Ore mais. Eu disse que isso não é uma coisa mecânica, né? Tem a nossa participação. Primeiro você tem que querer. Mas depois que você tem esse desejo, então você precisa orar, irmãos. Irmão, ore, ore. Mantenha-se em comunhão constante com o Senhor. Paulo nos incentiva a orar sem cessar. Quer dizer, você está fazendo o almoço? Você está em oração. Você está indo para o trabalho? Você está em oração. Você está na escola? Você está em oração. Você está fazendo a sua caminhada, né? O exercíciozinho diário, caminhando, você está em oração. Você tem uma bike lá, está pedalando, exercitando na bike, você está em oração. Quer dizer, você está em oração todo o tempo todo, em comunhão com o Senhor. Estude a palavra de Deus, querido. Oh, memorize a palavra, decore a palavra, esconda a palavra no seu coração, que ela possa estar lá dentro. Não é no sentido de estar camuflado, estar abafado, esconder aí. Não, o esconder aí é reter lá dentro, para que quando a gente estiver diante das provas, das tempestades, das tentações, a palavra venha para nós e a gente possa rechaçar as forças do inferno contra nós. Estude a palavra, medite na palavra, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que medita nesta lei de dia e de noite. Oh, que bênção! Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, aleluia. Então, ore, ore todo o tempo, deixe um tempo para ler a palavra, estudar a palavra e memorize essa palavra. Que ela esteja na sua mente, no seu coração, retida para você poder trazê-la sempre à memória. Louve a Deus, irmão, cante louvores. Deus habita no meio dos louvores. Eu sou um apaixonado pela música. Oh, meu Deus, como a música de Deus faz bem o meu coração. Por quantas vezes eu já me encontrei abatido diante dos problemas, não é? Porque as lutas vêm e nós somos humanos. Quantas vezes eu me encontrei afligido pelas dificuldades, e eu aqui nesse meu canto aqui, nessa bagunça santa que é o meu escritorinho aqui, que você está vendo um pouquinho aqui no fundo, olha aí, né? Aqui eu boto então lá um hino, um louvor, canto junto, choro na presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus me renova, me revivifica, me ressuscita de novo. Então louve, irmão, desliga aí esse som maldito que às vezes é tão demoníaco das músicas desse mundo. Não dá ouvidos a isso não, irmão. Essa música do mundo provém do inferno, ela não vem de Deus. Os autores, os compositores, os que escrevem essas músicas são gente do inferno. Eles não podem dar nada ao seu coração. Como é que você pode ter prazer nisso? Obscurece aí, escurece aí, tapa aí os seus ouvidos, em nome de Jesus, para essa música do mundo, e ouve a música de Deus que vai te encher. Também evangelize, irmão, pregue o evangelho, porque quando a gente compartilha de Deus aos outros, o Senhor Deus vem sobre nós. O Senhor, Ele se agrada nos servos que vivem para servir. O sentido de ser bênção para outras pessoas. Então, do seu jeito, como você sirva a Deus, evangelizando, falando de Cristo, compartilhando, apoiando, abençoando, amparando as pessoas que estão sofrendo. Seja uma bênção e Deus vai vir sobre você pelo seu Espírito. Porque não é possível, irmãos, uma pessoa ser cheia do Espírito e ser um agente secreto de Deus. Não é possível, não existe isso. Eu nunca na minha vida conheci alguém assim. Um cristão cheio do Espírito que era omisso sobre a pregação, que era uma pessoa que não se importava com os perdidos. Não, isso não existe. Uma pessoa no Espírito de Deus, cheia do Espírito de Deus, quer que os outros conheçam Cristo, quer que os outros ouçam falar de Cristo. Então ela vai compartilhar, ela vai ajudar, ela vai abençoar, ela vai dar seu testemunho, ela vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Frequente a igreja, a comunhão com os irmãos, isso ajuda muito também, irmãos. Porque na comunhão com os irmãos a gente pode ser animado. A gente ouve o testemunho de alguém, né, que vai lá e fala do que Deus fez na vida dela. Isso traz um incentivo. A gente suporta. Até nisso a igreja é uma bênção. Porque às vezes a gente diz assim, não, mas a igreja tem muita gente chata. A igreja tem muitas pessoas problemáticas. Mas até nisso, irmão, você é abençoado. Porque na medida que você se torna o suporte dessas pessoas difíceis, Deus vai te capacitar mais. Na medida que você ampara essas pessoas que a gente chama, né, de chatas, aspas, aí chatas, pessoas difíceis, complicadas, na medida que você ajuda essa gente, procura ser o apoio delas e ajudá-las a se levantar, você vai ser abençoado, irmão. Então a igreja é também uma fonte de nutriente para que o Espírito de Deus tome conta da nossa alma. Frequente, viu? Não se afaste da igreja, não. Esteja com os irmãos. E se você está sentindo que tem algum irmão que está se esfriando, está se afastando, vai lá, busca ele. Passa de carro lá, diz, olha, eu vou te levar comigo. Vamos lá, vamos buscar o Senhor agora. Vamos fazer isso enquanto é tempo, irmãos, porque chegará um tempo que isso vai acabar. A palavra do Senhor diz, buscai o Senhor enquanto
Esse quer dizer, esse enquanto aí quer dizer, nesse tempo, nesse momento, enquanto, nesse tempo que a gente pode achar, porque haverá um tempo que não vai mais ser possível achar. A igreja será levada, irmãos, e aí não haverá mais essa bênção do Espírito Santo entre nós. Ele será arrebatado, levado com a igreja, subirá com a igreja, porque ele está aqui entre nós, administrando para a igreja. Jesus disse: eu vou e enviarei sobre vós o Consolador, o Espírito da verdade. Ele hoje é o que está conosco. Nós vivemos a dispensação do Espírito, mas quando a igreja subir, ele vai embora, e aí não haverá mais chance. Haverá lágrimas, dor, sofrimento, agonia, e será muito tarde. Oh querido, meu irmão, minha irmã, já estou terminando. Como eu desejo que você entre nessa dimensão do Espírito de Deus. Faça isso. Eu fiz isso um dia. Eu era tão moço, não que eu seja tão velho, mas hoje a gente já está, como é que chama, na terceira idade. Hoje a gente já está na idade de risco, né? No grupo de risco da pandemia. Mas lá atrás, irmão, isso fazem 40 e tantos anos, eu ansiei pelo Espírito de Deus. Eu desejei o Espírito de Deus. Eu entrei nessa dimensão, queridos. Interessante que ninguém nunca tinha me falado sobre isso, mas o meu coração palpitava tanto por isso, que irmãos, eu fiquei louco. Fui chamado disso pelos irmãos da igreja. Norberto é extremista. Meu pastor me chamou um dia. Meu pastor, todo tradicional, todo engomadinho. Mas era um servo de Deus, não vou criticá-lo não. Era um homem, um condutor de ovelhas, uma pessoa boa. Mas aquela religiosidade, um dia ele me chamou e ele disse para mim: Norberto, você está muito o quê, pastor? Você está muito exagerado. Fica mais aqui com a gente e você logo vai se transformar como um de nós. E eu disse: por favor, pastor, não faz isso comigo não. Eu não quero isso para mim, eu quero mais. A minha alma quer mais de Deus. Irmãos, eu tenho lutado por isso até hoje. 40 e tantos anos, uma vida se passou. Mas eu aqui, nesse meu cantinho aqui eu choro na presença de Deus. Aqui eu me alegro na presença dEle. Aqui eu recebo com alegria. E até hoje eu estou nessa loucura. Oh, santa loucura. E eu não quero perdê-la, eu quero mais. Cada vez mais de Deus. Mais do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Nunca me arrependi disso, jamais. Um caminho que não tem volta. Um caminho que só terminará. E é assim que eu quero morrer, no Espírito de Deus, servindo, trabalhando, amando ao Senhor e me gastando para o reino dEle. Irmão, que seja assim na sua vida. É só você buscar, você vai encontrá-lo. Viu? Ele é muito doce, muito meigo, muito terno. Ele não vai arrombar o seu coração, ele não vai estuprar a sua alma. Não, ele não vai. Ele não faz isso. Ele fala, ele convida, ele toca. Mas se você não se dispor,
na palavra, na oração, no louvor, no testemunho e na sua frequência com os irmãos, na sua estada com os irmãos, se você não tomar essas iniciativas e buscar então e clamar e ir ao Espírito, ele não vai arrombar a sua alma. Então busque-o. Hoje é o tempo. Hoje é a hora. Hoje é o momento. Em nome de Jesus. Não perca esta chance. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos pedir ao Espírito que ele entre. Espírito de Deus. Doce Espírito de Deus. Aleluia. Amado Espírito de Deus. Consolador. Amigo fiel. Ah, Santo Espírito de Deus, vem sobre nós. Santo Espírito de Deus, toca no coração deste irmão, bate aí nessa porta e, ó Deus, que esta vida, este irmão, esta irmã, abra, franqueie o seu coração para esta obra linda, sobrenatural, extraordinária do Espírito do Senhor. Ó Deus, se há algum irmão que está me ouvindo agora e o coração continua duro, ó Senhor, vai quebrando. Talvez nesse religiosismo frio e morto, Deus, tira isso desta alma. Talvez esta vida cristã fria, indiferente, ó Deus, quebra isso em nome do Senhor. Ah, Deus, e que este coração seja então tomado, ó Deus, em plenitude do teu Espírito. Faz esta obra, Deus, eu te clamo, eu te peço, meu Deus e meu Pai, na vida dos meus irmãos queridos que me ouvem agora. Faz esta obra, meu Deus, eu te peço, em nome do amado da nossa alma, o querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.